responsabilidade administrativa do Corinthians é hoje diferente. Não é mais a que outrora se fazia. Hoje foi determinada uma integração entre as diretorias e as pastas, de maneira que a gente possa dar agilidade e publicidade a tudo que se faz, dentro da melhor técnica, do melhor jeito de, idoneamente, passar para vocês como é a parte administrativa do Corinthians. Com relação aos balancetes, automaticamente já foram feitos, porque já havia o compromisso da presidência de realmente restabelecer todas as pastas num só, fazendo com que o Corinthians seja uma forma de administração, muito embora a gente sofra por causa do estatuto, que é obsoleto, mesmo assim a gente desenvolver ferramentas justamente para que cada pergunta de vocês no dia a dia, cada notícia, a gente possa prontamente responder o que está acontecendo no clube. E também com relação ao fato da pergunta do jornalista que disse se o Augusto cair amanhã ou depois, essa responsabilidade não vai cair para nós, porque por causa do estatuto, essa responsabilidade vai cair para quem vai votar no impeachment do presidente. Porque o presidente hoje, ele representa o fôlego do Corinthians. O Corinthians não tem fôlego de sofrer essa vacância de tempo para restabelecer outra administração. Portanto, cada corintiano, cada conselheiro vai levar sobre si a responsabilidade do futuro desse grande clube. Isso é fato e tem que estar na consciência de cada um, porque a gente vai obedecer o estatuto, entre aspas, mas o corpo Corinthians não aguenta mais mudar a presidência ou mudar a gestão sem prejuízo até por questão de lógica. Como é que você vai investir num clube se a parte administrativa a qualquer momento pode cair? Então, cada conselheiro, aí é estatuto, né, administração, tem que pensar nisso. Então, respondendo ao jornalista, nós estamos com a consciência tranquila. Desde o primeiro dia eles falam, vai cair em 3 meses, vai cair em 6 meses, vai cair num ano, já estamos há quase 1 ano e meio, e desde o primeiro dia eles falam que eu não ia governar em paz. E é o que está acontecendo, gente. São corintianos, nós somos corintianos, nós estamos aqui atravessando tudo isso, lutando e tirando o Corinthians de uma situação complicada que estava. E o Corinthians vai ser cada dia maior, o Corinthians vai voltar ao que era antes, o Corinthians é protagonista hoje, o corintiano está sorrindo com novas conquistas, não só dentro de campo, mas principalmente também financeiramente. Augusto, na verdade, a minha pergunta é até para os novos membros da diretoria, não só para o presidente, mas, é claro, levando um pouco em consideração isso que o meu colega da Gazeta trouxe em relação a que daqui a 10 dias, né, vota-se o processo de impeachment, como é para eles, para vocês, os novos membros? O Corinthians teve 18 saídas, né? 18 saídas ao total aí dos últimos, também membros aí da diretoria, por diversos outros fatores. Mas, assim, como vocês vão blindar as metas que vocês têm que estabelecer agora a médio e a curto e a longo prazo? Muito obrigada. Não conte 18 pessoas, porque alguns são funcionários. Diretoria mesmo foi um ou outro que teve seus afazeres, que precisava... porque como o Corinthians é muito intenso, o Corinthians você tem que se dedicar 24 horas, 7 dias por semana. O Corinthians é intenso. Para mim também, eu tenho uma grande dificuldade. Às vezes eu saio do clube 10, 11 horas, e os meus comércios, uns vai até meia-noite, 1 hora, eu ainda passo lá. Para você ter uma ideia. Eu saio cedo de casa, 7h30, 8 horas, e trabalho o dia inteiro em prol do Corinthians, e no final da noite ainda, pelo menos umas 3 vezes por semana, no mínimo 4 vezes por semana, eu passo para entender o meu negócio, o meu comércio, porque eu também vivo disso. Eu não vivo do Corinthians, eu estou vivendo para o Corinthians. Só que eu estou
24 horas me dedicando ao Corinthians justamente por isso. São 10 dias, como você falou, são 10 dias que eu preciso trabalhar para o Corinthians. Então, eu não vou pensar em 10 dias se eu posso estar dentro, se eu posso estar fora. Isso vai ser uma decisão deles, assim como o Ricardo falou. Se eles querem quebrar um projeto gigantesco que está dando certo e vai dar muito certo, é um problema deles, a responsabilidade é deles. Porque ele vai encerrar um planejamento, coisa que o Corinthians nunca teve. O Corinthians nunca teve isso que nós estamos fazendo agora. E estamos tendo a coragem de trazer o Corinthians de volta para o protagonismo. Estamos tendo a coragem de diversificar e de trazer dinheiro novo, que coisa que muito tempo o Corinthians não via. E valorizando a marca, valorizando o seu atleta, sabendo vender, sabendo comprar, sabendo administrar. Então, eu estou preocupado, então, nesses 10 dias, em trabalhar ainda esses 10 dias para que o Corinthians seja muito melhor. Se alguém quiser. Eu só queria fazer uma observação. Esse impeachment, ele é político, porque em qualquer lugar do mundo, principalmente no Brasil, o nosso ordenamento jurídico é bem claro. O indiciamento, o fato de existir um inquérito, para qualquer pessoa, não significa culpa. A nossa Constituição é clara: ninguém será culpado sem sentença transitada e julgada. Agora, afastar um presidente, ainda que fosse indiciado, ainda que fosse denunciado, seria uma aberração jurídica, seria quebrar o nosso Estado de Direito, e o Corinthians seria realmente, a instituição Corinthians seria a maior prejudicada por este ato. Porque se a nossa lei maior, a Constituição Federal, preserva a presunção de inocência, como se pode destruir uma gestão democraticamente eleita, de forma até do jeito que está sendo feita, sem uma formação de culpa definida? Como que ia restabelecer isso? Então, esse tipo de procedimento do Corinthians é que vem entroncando, que vem impossibilitando o clube, ou qualquer pessoa que queira administrar, fazer um bom trabalho. Porque não é ser disso alguém democraticamente ser eleito e não conseguir trabalhar por conta do grupo A, o grupo B, o grupo C, entra com requerimento e a eleição democrática cai por terra. E vocês, jornalistas, vocês que cobrem isso, sabem que isso não tem condições mais de um clube com a grandeza do Corinthians prosperar. É momento de reformulação. Hoje a gente teria que estar discutindo a reformulação do estatuto e não discutindo a queda daquele que trouxe o fôlego para o clube. Ou seja, um balancete, um orçamento de 23, por exemplo. Qualquer criança, o mendigo lá do Guarujá falou: doutor, como que pode? No 23, eles aprovaram a conta, mas não pagava nem funcionário. E agora, 24, está pagando todas as contas, tem um time competitivo. É verdade, é fato, a gente não pode esconder a verdade. Foi reprovado de uma coisa a outra. Que país que a gente está? Que tipo de pessoa que a gente está manuseando Tipo de corintiano. de corintiano a gente está dizendo? Foi um vendedor de sorvete chegou a essa conclusão. Agora, veio uma pessoa, trouxe um parecer, cara catedrático, trouxe um parecer, não valeu nada. Aí a gente pensa, como gerir um clube se tem duas partes e essas partes elas não se unem para salvar o corpo? Então a gente fica pensando, será que a política é cuidar da teta e não cuidar da vaca? São 3 partes, né? Exatamente. São 3 partes brigando contra uma, são 3 partes unidas, mas o que nós queremos é o bem do Corinthians, Ricardo. O que a gente quer, como você falou, em 10 dias, eu estou... Desde o dia 2 de janeiro de 2024, eu estou sofrendo impeachment. Desde o dia 2 de janeiro de 2024, eu tenho essa pressão. Eu não descansei um dia. E olha o que eu já fiz pelo Corinthians, que nós vamos demonstrar para vocês daqui a pouco. Você imagina se eu tivesse paz para trabalhar.
com a credibilidade que a gente trouxe de volta para o Corinthians, com essas grandes receitas que trouxemos para o Corinthians. Os salários em dias, os credores agora mais felizes, porque sabem como vão receber, que dia vai receber, coisa que antes eles não sabiam. Se isso é ruim para o Corinthians, então, Corinthians é isso. Viu, Mas presidente? vamos tocar. Mais uma observação. Eu, como gestor, estou, né, na cadeira de administrador, eu não quero denegrir qualquer core,